sobre morfologia da língua portuguesa, hoje eu quero tratar um pouco sobre desinências número pessoais, especificamente aquela de segunda pessoa do singular, né? Que possui algumas desinências ou então alguns morfemas. Mas antes de tratar disso especificamente, até porque o livro que eu estou utilizando não tem muitas informações, então nem dá para aprofundar muita coisa, né? O livro basicamente traz que o morfema que evidencia essa desinência número pessoal de segunda pessoa do singular é marcado pelo morfema STE, ou seja, ST. Por exemplo, tu formaste, esse ST seria a marcação principal dessa desinência número pessoal. No pretérito perfeito, no caso, né? Ou seja, no tempo pretérito perfeito. Só que existem outros morfemas ou outras desinências para outros tempos também, né? Que eu daí terei que consultar fora desse livro, porque o primeiro livro que a professora adotou de forma bem introdutória para começar a entender sobre morfologia da língua portuguesa na disciplina de morfologia no curso de letras, na faculdade de letras, este livro aqui do Walter Cadill. Então eu indico que você faça isso também. Quiser começar a entender sobre morfologia, ou seja, a estrutura das palavras na língua portuguesa, comece com esse pequeno livro sobre morfemas de português. E o que é, ou do português, né? E o que são morfemas? Basicamente são as menores unidades da língua com significado. Então, prefixos, por exemplo, são morfemas. E eles têm significado porque eles se repetem na língua e sempre com o mesmo significado naquele conjunto de palavras, né? Então, existem muitos morfemas. Por exemplo, radical também é um morfema. Existem palavras como ferro, ferreiro, ferradura, ferramenta, veja, são palavras ou vocábulos da mesma família e que o radical tem um significado em comum. Isso é um morfema. Prefixos, como já disse, sufixos também, e desinências, finalmente. Então, desinências são morfemas terminais de palavras variáveis. Então, são morfemas que vão aparecer somente no final de uma palavra, sempre no final de uma palavra, e apenas em palavras variáveis, porque a língua portuguesa apresenta palavras que são variáveis e palavras que são invariáveis. Verbos são palavras variáveis, por exemplo. Por isso que se diz que são desinências verbais. E aí essas desinências, elas podem ser de algumas categorias. Por exemplo, desinências nominais, desinências verbais, desinências de gênero, por exemplo, garoto, garota. Veja, é uma desinência, é um morfema lá no final da palavra, né? Por isso que é uma desinência, porque são morfemas terminais das palavras variáveis. Essa palavra está variando. Garoto, garota. Essa é uma desinência de gênero. Desinência de número, mesa, mesas. Então, evidencia o quê? O número, se é singular ou se é plural. E lembre-se, sempre no final da palavra. E, finalmente, as desinências verbais, que são aquelas aplicadas aos verbos. É uma categoria, é um conjunto de palavras que são variáveis e que essas desinências estão sempre no final do verbo. E aí existem dois tipos de desinências verbais, as que exprimem modo e tempo, conhecidas como modo-temporais. Então, desinências modo-temporais, por exemplo, presente do indicativo. O modo aqui é o indicativo. O indicativo é um modo do verbo que indica que aquilo está acontecendo, entre os vários significados. É basicamente isso. E temporais porque é o tempo, né? Então, tempo presente, tempo passado e tempo futuro. Então, desinências modo-temporais, presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo. Para cada um desses modos, e para cada aliás, o modo é único aqui no caso indicativo, mas para cada um desses tempos existe um morfema, existe uma desinência verbal específica. Por exemplo, pretérito imperfeito. A desinência na primeira conjugação é vá. Pretérito perfeito é um morfema zero, mas que se for na terceira pessoa do plural, é marcado pelo morfema ra. Futuro do presente é marcado pelo morfema ra também. Futuro do pretérito é marcado pelo morfema ria. Então, você faria. Esse iria é um morfema. E aí existe o subjuntivo, formas de verbo nominais também. E, finalmente, as desinências número pessoais, que elas indicam o quê? Elas indicam número, singular, plural, e pessoa, né? Número pessoais.
E aí elas podem ser categorizadas em primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Já tratei sobre a primeira pessoa aqui no canal. E hoje, então, segunda pessoa do singular, que é basicamente marcado pelo morfema S, quando se utiliza o pronome tu. Então é segunda pessoa do singular, né? Eu, tu, ele, nós, ele, ela, nós, vós, eles, né? Então eu, tu. Então, tu falas. Esse S do final não é plural. Ele marca o quê? Ele marca que é uma segunda pessoa, esse verbo é uma segunda pessoa do singular. E isso no morfema principal. Agora, existe variação, né? E a variação seria aquele ST que eu falei no início do vídeo. Então, tu fizeste, no caso, para pretérito perfeito. E para cada um daqueles tempos, presente, pretérito imperfeito, perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, existe um morfema relacionado, que eu não vou avançar aqui no vídeo, porque senão ele ficará muito longo. Mas existe sim para cada pessoa, na desinência número pessoal, existe o seu equivalente também no tempo, né? Presente, passado e futuro. Beleza? Fico por aqui no próximo vídeo, quero tratar sobre a terceira pessoa do singular. Provavelmente é o morfema zero, né? Valeu!